E agora eu vou falar com uma pessoa, a queridinha dos clientes aqui do Palácio, e vou tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação à decoração aqui do Palácio. Eu aqui com ela, Isabelle Veronês. Olá a todos que estão nos assistindo hoje. Que honra, Lu. Obrigada pelo convite. Interessante, né? Tá respondendo aí as dúvidas que algumas noivas, debutantes, corporativos, de repente, né? Os nossos clientes devem ter aí para perguntar e querer saber um pouco mais, né? Pois é, vamos contar um pouquinho aqui. Eu queria que você explicasse como que funciona o processo criativo da decoração aqui do Palácio, como que você, como responsável por esse departamento, como funciona a gestão, todas as dúvidas aí para os nossos clientes. Então, Lu, aqui no Palácio a gente tem um relacionamento mais próximo, né, com o cliente através de um grupo via WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação muito utilizada por todos. Então, a gente consegue fazer com que o cliente participe bastante do processo criativo da decoração dele, né? Alguns projetos são mais personalizados e nesse processo de criação, nós fazemos questão de entender qual é o perfil de festa que aquele cliente quer entregar, porque a decoração ela vai comunicar para os convidados o estilo do casal, se de repente eles querem uma decoração mais romântica ou uma decoração mais luxuosa, o layout também para dizer se aquela festa vai ser mais animada, mais dançante ou se vai ser uma festa mais tranquila. Então eu acho que o mais importante durante esse processo é realmente ouvir o cliente, ouvir na intenção de entender o que é que ele espera da festa para a gente trabalhar o melhor layout possível com uma decoração com bastante identidade dos clientes. Eu acho isso bem importante. E como que funciona no processo aqui no Palácio, quando o cliente compra uma festa com decoração? Como que funciona todo esse trâmite aí até o dia que ele vai receber a festa dele? Então, a primeira etapa é a criação desse grupo de WhatsApp. E aí, por lá, é feito uma troca de fotos de referência, a gente já vai conversando sobre paleta de cores de uma maneira prévia, antes da gente ter uma reunião presencial, que isso otimiza bastante a nossa reunião, a reunião fica mais objetiva. E aí, a segunda etapa é o agendamento da reunião de decoração e layout, que é a primeira reunião que a gente faz com o cliente, uma reunião mais voltada para a gente conversar sobre decoração, paleta de cores, o estilo da festa, o estilo dos móveis que serão utilizados, embalagem, quantidade. A gente já conversa tudo nessa primeira reunião, já dá um direcionamento bem bacana para o cliente. A gente também faz uma checagem rapidinha ali dos fornecedores terceirizados que estão contratados. O cliente já tem uma noção pelos tópicos da ata, se ainda falta contratar muita coisa, a gente tem esse acompanhamento junto também. E na segunda reunião, é uma reunião de cardápio, é agendada uma reunião de degustação com o cliente para ele definir o cardápio dele, junto com um responsável operacional que vai estar ali orientando, afinal não é uma tarefa tão fácil escolher o menu para 100, 200, 300, 400 convidados, é uma missão ali, né, de tentar chegar ao mais próximo de agradar todo mundo, se é que isso é possível. E tem uma última reunião, que é a reunião geral, que é onde a gente vai fazer uma checagem completa das duas reuniões, que é conduzida pela nossa gestora, Regiele, que ela vai fazer toda a checagem dessa ata do início ao fim, que a gente passou naquela primeira reunião. Então, é bem importante ali, tudo que está definido nessa reunião já está definido. Também fazemos uma leitura de termo, orientações gerais, para que o cliente entenda direitinho todos os processos da festa dele. E tudo isso é marcado de uma forma muito prática, rápida, dinâmica e flexível, que são nos nossos grupos de WhatsApp. Então, assim, você tem quantos grupos de WhatsApp, Isabelle? Então, eu acho que eu parei de contar nos 187 por aí, né? Que a gente tem eventos sociais fechados em 2024, 2025 e 2026. E assim, qual que é o segredo assim para você fazer as decorações tão diferentes? Porque sexta-feira é uma festa, sábado é outra, às vezes domingo outra. Como é que tu consegue fazer tanta decoração e todas as decorações são diferentes? O Palladium tem essa expertise, né, de oferecer gastronomia, decoração e estrutura no mesmo contrato, né? Eu acho que isso para o cliente deve ser ou deveria ser muito valioso. O segredo não tem
muito segredo, na verdade. É algo que todos deveriam fazer, que é ouvir o cliente, ouvir de fato, sim. Estar atento a alguns detalhes, porque o cliente ele não entende algumas especificações técnicas, então, de repente, através de uma foto de referência, você consegue ter uma percepção se o cliente gosta de um determinado estilo de arranjo, por exemplo, ou não gosta, e aí, através desse trabalho, assim, mais atencioso, a gente consegue ser bem assertivos nas decorações, né? Sucesso aí de 100%. Que legal. E assim, as tendências para 2025, o que que se espera nas festas de 2025? Então, nós já conseguimos identificar algumas tendências para 2025 através da moda nas passarelas e através da moda de decoração de ambientes no geral, né? Casa e tudo mais. E essas tendências, elas ditam um pouco tendências de decoração de eventos também. Para 2025, o que eu noto é que vai ser mais comum mesclar prata com dourado, que é algo assim que durante muito tempo você determinava o prata ou o dourado. Hoje essa mesclagem, tanto em acessórios, né? Por isso que eu digo que geralmente as tendências começam na moda das passarelas. Então, tanto em acessórios quanto em decorações, peças e acervo, a gente vai mesclar muito prata com dourado. Em algumas reuniões de decoração de 2025, a gente já incluiu um pouco dessa tendência. E a cor do ano, nós estamos aguardando a Pantone, né, para saber qual vai ser. Algumas cores pegam muito, como o fúcsia em 2022. Em 2022 nós fizemos muitas festas no tom de fúcsia. Já esse ano, por exemplo, de 2024, que foi o Peach Fuzz, a gente já não teve essa tendência tão forte na decoração, né? Então, para 2025 ainda é muito tímido a gente definir essas tendências, mas a gente está observando, né? Eu e o Levi estamos sempre atentos aí para dar a dica para vocês. E esse tour que você fez pela Europa agora, no mês de outubro, muitas inspirações. O bacana de você ir nesses lugares pela Europa é você observar um pouco da arquitetura, um pouco do clássico. Eu acho que a gente faz muitas festas clássicas, então tem bastante festas temáticas como realeza, Bridgerton, alguns temas relacionados a esse estilo de decoração, que é bastante enriquecedor a gente visitar esses lugares para poder trazer essas tendências para dentro das festas, seja de uma maneira geral na decoração ou em um ambiente específico como o Selfie Point. Bem bacana. E assim, Isabelle, explica um pouquinho que os clientes têm muita curiosidade de saber em relação a decorações temáticas. Assim, é muito mais caro? Existe alguma alternativa para poder reduzir o custo? O que que você usa nas suas decorações para entregar o que o cliente quer dentro do orçamento dele? O temático, dentro das decorações de eventos sociais, especialmente 15 anos, que é aquela fase que a menina tá saindo ali da adolescência. Não, aliás, ela tá saindo da infância, né? infância e tá entrando ali na adolescência. As mães, principalmente, têm um receio muito grande das festas ficarem infantis. A gente percebe nas reuniões que, às vezes, a debutante pede algo mais temático dentro do tema e as mães vão pedindo um pouco de cautela, só que a gente tenta trabalhar sempre com a releitura desses temas. O que isso quer dizer? Que nós vamos trazer inspirações de determinado tema, mas não necessariamente vai ter sublimados do tema, personagens do tema, um biscuit, um isopor. A gente pode trazer esses elementos de uma outra maneira, como a gente já fez aqui de enrolados, já fizemos de realeza no geral, vamos fazer Cinderela, já fizemos umas 3 vezes aqui a Bela e a Fera. E percebam que as festas são sempre releituras. Às vezes a gente muda até a cor principal. Por exemplo, a cor da Bela e a Fera geralmente é o vermelho. Mas nos 15 anos a gente tenta trocar por fúcsia, que é uma cor ali próxima do pink, ou mesmo o pink, insere uns toques no rosé para ficar com mais carinha de 15 anos, e aí a gente investe a releitura em outros elementos, né? Geralmente ter uma fera na hora da valsa, usar bastantes lustres, bastante candelabros, a menina usar um vestido amarelo, então a gente comunica que há uma inspiração daquele tema dentro da decoração, mas não necessariamente ela precisa ser uma decoração tão temática.
Eu achei muito legal a forma que você fez a decoração do aniversário dos 50 anos da Solange Almeida, que a Sol comentou que queria um masked ball, queria um baile de máscaras, mas ela não queria que tivesse aquelas cores de Veneza convencionais, né? O dourado, o vermelho, o azul royal, e você fez uma festa linda, um masked ball lindo, sofisticado. E como foi ali para você o desafio de fazer os 50 anos de uma artista renomada como a Solange Almeida, que entregou ali para você? Então, a Sol é uma pessoa super leve, né? Muito tranquila, e eu ouvi o que ela queria, e aí nós trabalhamos com a alteração de alguns elementos para essa temática. Por exemplo, se vocês observarem nas fotos, a gente trabalhou com muito cristal, muitos lustres de cristal, peças no cristal, um cenário de bolo bem clean. Então a gente colocou o bolo em mais destaque, com uma cascata de gipsofila bem leve, para realmente ficar aquele ar sofisticado que o Masked Ball pede, mas com a leveza que a Solange pediu, e sem deixar de lado, né, o luxo e a sofisticação que esses bailes trazem em suas origens, lá em Veneza. E assim, eu sempre escuto você falar, tem uma frase, às vezes eu entro nas reuniões, que quando o cliente ele quer algo na decoração que de repente está fora do orçamento dele, tu faz uma adaptação, diminui tamanho, como é aquilo? O impossível não existe. Às vezes não dá para fazer exatamente. Aqui no Palácio não, né? Não, aqui no Palácio não. Não pode ser assim, né? É até uma premissa aqui do Palácio, que é importante ter missão, visão e valor, mas é importante também para o cliente saber qual é o estilo da empresa trabalhar, né? E aqui nós prezamos por ter um processo muito leve. Então a gente não quer o cliente preocupado, não quer o cliente inseguro ou insatisfeito. Então a gente procura trabalhar de uma maneira que não é assim, se o orçamento não deu para fazer isso aqui desse jeito, então infelizmente, né, não vamos ter. Então, a gente procura sempre oferecer soluções, um plano B, um plano C, um plano D. Olha, esse ficou esse valor porque esse tamanho tá assim, mas vamos fazer aqui com 2 metros a menos de altura, vamos, ao invés de fazer com essa flor aqui que é nobre, vamos fazer essa outra flor aqui e colocar um toque dessa flor nobre. Então, a gente vai adaptando o orçamento até dar certo. Então, a gente procura realmente não deixar o cliente tão inseguro com isso. Poxa, mas aquele selfie point que eu tanto sonhei, eu não posso ter. De repente a gente procura uma outra solução para fazer, mas a gente sempre procura atender que seja feito e que o cliente fique feliz. Então aqui no Palácio a máxima é que tudo que você quer é possível, é? Eu acho que faremos o possível para que você consiga ver todas as possibilidades, as soluções, e não simplesmente dizer que não dá. Legal. Obrigada, Bé.